Boa noite, a paz seja convosco. A gente costuma sempre, na abertura, assim, que a pastora vai ministrar, como a gente ministrou muitos anos, 10 anos, casados para sempre, né? A gente sabe que a batalha, mas o Senhor honra. Aleluia. Depois, quando você talvez ministra uma palavra, aí vem alguém, olha, estava a ponto de se separar, Meu Deus. estava a ponto de desistir dos meus filhos, de tudo, e fala, olha, eu vou recomeçar tudo de novo. Glória a Deus. O Espírito Santo agindo, Deus agindo, o Senhor transformando vidas através da palavra. Amém? Eu quero dizer aqui, eu sou o Luiz da Rita. E eu sou a Rita do Luiz. Temos 2 filhos, Mateus e Letícia. O Mateus vai fazer agora em julho 28 anos e a Letícia fez agora essa semana 25 anos. Bom, sem mais delongas, vamos passar para a pastora. Seja abençoada em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nós temos 31 anos de casados. Ontem nós estivemos numa outra igreja e eu errei a data, acho que eu fiquei tão nervosa, falei 32, falei, meu Deus. Aí falei para ele em casa, falei, nossa, eu me enganei lá, falei 32 e é 31, tô errando a data. Irmãos, quero dizer que eu já fui muito ministrada. Até 9h30. Eu já fui muito ministrada aqui, viu? Tá bom, não, mas eu sou obediente. Eu já fui muito ministrada aqui, viu? Pelo testemunho de vocês. Obrigada, viu, irmã? Deus abençoe. Pela dinâmica, Nossa, já viu que eu sou agitada, né? Quando a bexiga ficou comigo, pá, eu falei, meu Deus, não vou dar conta dela. E eu olhava pra ele, tipo, termina logo, você me ajudar. É bem assim, entendeu? Ligaram no 220. E aí, o pastor concluiu, né? Vocês concluíram, e é isso mesmo, né? E achei interessante, porque o propósito é um só, né? E muitas vezes nós estamos carregando esse propósito sozinhos. Muitas vezes é só o marido, outras vezes é só a mulher, e fica pesado. Não é executado com excelência, porque é para ser feito por 2 e só um está fazendo. Então falou muito comigo. Muito mesmo, glória a Deus. Minha parte, olha, eu sei que Deus tem mais para derramar, mas eu já recebi bastante aqui, com o testemunho de vocês, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu quero compartilhar algo que Deus trouxe ao meu coração, enquanto orava por vocês, enquanto preparava essa palavra para vocês. Eu também vou pedir para vocês se mexerem, para fazer algumas coisas em alguns momentos, tá bom? Então, eu vou falar quando precisar fazer. Eu quero ler com vocês Efésios 5, do verso 22 ao 29, e depois eu vou ler do 31 ao 33, tá bom? O meu texto bíblico já está aqui, então eu não vou ficar abrindo minha Bíblia, tá bom? Mas se vocês estiverem no celular, pode abrir, porque vocês vão usar daqui a pouco, tá bom? O tema que o Senhor Jesus me deu é um retrato de Cristo, é a igreja. Amém? Um retrato de Cristo é a igreja, é o casamento. O casamento é um retrato do relacionamento de Cristo e a igreja. Quando você para pensar nessa frase, você vê uma profundidade nesse assunto, porque aí o nível aumenta, o padrão aumenta. O casamento é um retrato do relacionamento que Cristo tem com a igreja. Então o nível é outro, né? Diz assim, Efésios 5, verso 22. Diz assim, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo a seu marido. Maridos, cada um de vocês devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la,
tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Amém? É um texto bem conhecido, né, para nós, que fala de casamento, que fala de relacionamento. Mas é muito interessante quando Paulo vem discorrendo e ele vem falando, ele vem trazendo uma observação dessa comparação do relacionamento de Cristo com a igreja e do relacionamento conjugal, homem e mulher. A mulher se sujeita ao marido como se fizesse a Cristo. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, a esposa deve se sujeitar ao marido. Então, cada vez que a gente fala de sujeição ao marido, que é uma coisa muito difícil, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa de todas as ideias e pensamentos que foram enchendo a nossa vida desde que nós nascemos. Muitos de nós não nasceu num berço cristão, né? Se converteu depois, então a gente já tem inserido algumas ideias aqui, que a gente aprendeu lá de fora. Então é muito difícil falar de sujeição. Mas para você que está se identificando com isso, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais profundo desse assunto, mas pense o seguinte, quando você se sujeita ao seu marido como se você se sujeitasse a Cristo, fica mais fácil. Para mim foi muito difícil essa questão de sujeição, porque eu me converti com 23 anos, já faltando 1 ano para me formar na faculdade, vida ativa, trabalhando, estudando, independente financeiramente, fazendo as minhas coisas, e aí eu me caso, trabalho, aí eu engravido, aí eu tenho que sair do emprego, porque Deus me manda sair do emprego para ficar em casa cuidando do meu filho e da casa, então foi um processo muito difícil. Mas cada vez que eu pensava em sujeitar-me como eu faço com Cristo, isso me trazia até um alívio. Porque no meu caso, eu tive um encontro com Jesus tão forte, que eu fiquei tão apaixonada por Jesus, tão maravilhada com ele, que tudo que ele pedisse estava ok para mim. Eu me converti numa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, não sei se vocês conhecem. É uma igreja que não tinha doutrina de roupa, era uma igreja que recebia muita gente nova. E o pastor pregava, um evangelista, ele falava, você que aceitou Jesus vem do jeito que você tá. E eu fui do jeito que eu estava mesmo. Minha mãe já era crente há muitos anos e orava por mim, pelos meus irmãos. Então eu fui para a igreja do jeito que eu era, com as roupas que eu usava, com o jeito que eu falava. E fiquei lá, apaixonada por Jesus. Eu fui para um acampamento de jovens e nesse acampamento eu fui porque eu não tinha dinheiro para viajar com as minhas amigas da faculdade. Então, para não ficar em casa, porque eu tinha falado para mim mesma que eu não ficaria em casa nenhum final de semana, que eu sairia em todos os finais de semana, porque eu sempre gostei de bater perna, sempre gostei de mundo. Até hoje, hoje ele falou para mim, tá difícil de acompanhar a Rita. Eu falei, então. Mas, o que aconteceu? Quando eu me encontrei com Jesus, naquele acampamento, eu fui batizada nas águas na hora do almoço, no sábado de carnaval, que eu gostava de carnaval. À noite eu fui batizada no Espírito Santo. E eu só fui batizada nas águas porque Jesus falou comigo. Vai lá, eu tô falando com você. Vai lá agora. Levanta tuas mãos, é a sua última chance. Vai lá, vai lá. Ele falou tanto que eu,
Quando eu levantei a mão, todo mundo, glória a Deus, aleluia, lotado de jovens. E eu pensei, tô perdida, virei crente, e agora o que eu vou fazer? Minha mãe não estava nesse acampamento, eu estava sozinha, não conhecia ninguém naquele acampamento. E realmente eu desci as águas do batismo, fui batizada. Não tive aula de batismo, não entendia, mas fui, Jesus falou comigo. Acabou. À noite o pastor tá orando com todo mundo e ele falava assim, você que quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. E eu já tinha visto o meu irmão, caçula de uns 4, 5 anos, falando em línguas na minha casa. E eu falei para minha mãe, mãe, o que é isso? Que língua é essa que ele está falando? Ela me explicou. É do Espírito Santo, Rita. Não precisa ter medo, é o dom do Espírito. Eu falei, nossa, que coisa linda. Só que lá naquele acampamento, o que eu pensei? Quem está na chuva é para se molhar, levantei a mão. Olha que doida, gente. E fui lá na frente para receber o Espírito Santo. Eles fizeram uma roda ao redor de mim, começaram a orar e só falaram para mim, dá glória a Deus e aleluia. Eu não sei, gente, hoje isso funciona ainda? Falar para as pessoas da glória a Deus e aleluia? Nossa, porque comigo funcionou. E ali eu fui batizada no Espírito Santo e eu tive uma visão muito forte. Sabe, irmãos, hoje a gente conhece o touch, né? Tu faz assim, né? A tela do celular muda, né? Aqui do aparelho. Mas eu vi uma tela muito grande e lá passava a minha vida e ela passava assim, ó. Há 33 anos atrás, ela passava assim e lá estava a minha história. E Deus falava assim, eu estava lá. Aleluia. Eu te vi ali. Eu estava ali. Não pensa que eu fiquei feliz. Eu fiquei morrendo de vergonha. A minha vontade era abrir um buraco e entrar dentro de tanta vergonha. Porque era todos os momentos da minha vida. Então eu só me arrependia, misericórdia, me perdoa, Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E naquele momento eu fui batizada no Espírito Santo. Eu fiquei 3 dias falando em línguas. Falava. E eu vivi muitas coisas naquele acampamento, foi algo sobrenatural. E realmente, depois que eu voltei de lá, nunca mais a minha vida foi a mesma. E eu pensava, o que eu vou fazer quando eu chegar na faculdade? Vou falar para minhas amigas que agora eu sou crente, o que elas vão falar? E realmente, quando eu cheguei em casa, liguei para uma amiga, que era muito amiga, e falei para ela assim, amiga, você não sabe, eu me batizei lá no acampamento. Ela, o quê? Você tá louca? Falei, me batizei, agora eu sou crente. Quando eu cheguei lá na faculdade, no primeiro dia de aula, ela tinha contado para a sala inteira, quase 150 pessoas, e quando eu entrei, ela falou, paz do Senhor, irmã! E eu falei, paz do Senhor. E ali começou a minha vida com Cristo. Então, quando eu falo de sujeição, era difícil. É difícil ainda hoje. Mas, quando você pensa em sujeição a Cristo, como se fizesse a Ele, as coisas ficam mais fáceis, fica mais leve, até que realmente você entenda esse lugar de sujeição, porque também é fácil se sujeitar a um marido que ama Deus, a um marido que honra a Deus, a um marido temente a Deus. Um bom marido é fácil se sujeitar a um homem que te honra, que te respeita, que te ouve, que dá atenção para o que você está falando, quer saber a sua opinião sobre o que você pensa, sobre o que você acha. Então, é mais fácil. Mas, para quem ainda está enfrentando aí dificuldades com a questão de sujeição, lembre-se de Cristo. Faça como se você estivesse fazendo para Ele. Porque é muito bom se relacionar com Jesus. Não é verdade? Alguém tem problema com Jesus aqui? É fácil se relacionar com Ele, porque Jesus é muito bom. Jesus é maravilhoso. Até quando nos corrige, até quando nos coloca no lugar. Não é? Mas a gente ama tanto Ele que a gente obedece, que a gente se sujeita. Então, Paulo vem comparando aqui, né? Marido, cabeça da esposa, como Cristo, cabeça da igreja. Marido ama a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
O homem cuida, alimenta como Cristo cuida da igreja. Então nós percebemos que o nível mudou. Jesus aumentou o nível. É um padrão mais alto. Por quê? Porque o casamento é um retrato do relacionamento de Cristo com a igreja. Casamento não tem só a ver com você e o seu cônjuge. Tem a ver com futuras gerações, tem a ver com pessoas que acessam sua vida, tem pessoas que fazem parte da sua história e estão assistindo o seu testemunho. Verdade. Elas estão nos observando, não é? Elas querem saber qual é o nosso procedimento. Até entre crentes e crentes. Você vê uma variedade de exemplos, de testemunhos, de tipos de casamentos. Mas sempre tem alguém olhando para nós. O padrão do casamento cristão não é determinado pela cultura, pela opinião das pessoas ou pelas experiências familiares. O padrão do casamento cristão é Cristo. É como ele se relaciona com a igreja. Porque Jesus morreu na cruz em favor da igreja, que sou eu e você, dos seus filhos, daqueles que têm uma aliança com ele. Então agora eu gostaria de pedir para as esposas, para os esposos se sentarem e as esposas se posicionarem em pé atrás dos esposos. Os maridos, abram a sua Bíblia em Efésios 5. Isso, Efésios 5, verso 25 ao 28. Enquanto você está aí, né, em pé, nas costas aí, as costas do seu esposo, gente, tá me ouvindo? Eu quero que você faça uma massagem nas costas dele. Isso, bem gostosa. Agora, marido, pegue aí o seu celular com o texto bíblico e eu gostaria que você lesse bem alto, vai, todos os homens. Efésios 5, do 25 ao 28. São 3 versículos. Vai, peraí, pastor. Vou contar até 3, vocês começam juntos. E as mulheres continuem massageando, ok? Pastor Andressa deu o início aqui, eu estou fazendo a parte do meio de campo, no final, vocês sabem, em casa. Final é com vocês. É, com vocês. Tudo bem? Então agora eles vão ler, tá bom? Continue massageando, vai. 1, 2, 3. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, ficando-a na validade pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, Ama a si mesmo. Amém, amém. Agora pode se sentar as esposas. Olha só. Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Bem em silêncio, tá bom? Que Jesus está aqui falando conosco, né? Então, olha só. Cristo amou a igreja, se entregou por ela para quê? Para santificá-la e apresentá-la a si mesmo. Eu fico pensando, ele fez tudo. Ele está fazendo tudo. Ele se entregou por ela, ele ama ela, ele santifica ela para apresentar ela a si mesmo. Então, ele pega a igreja, ela é minha, pura, limpa, sem mancha, sem mácula, perfeita. Pensa nisso. Ele fez tudo isso por ela, pela igreja, e a honra dela ter se tornado uma igreja gloriosa é dele. O mesmo acontece no casamento. Quando você cuida bem da sua esposa, ama a sua esposa, se entrega para ela, ela vai se tornar uma mulher gloriosa.
uma mulher feliz, cheia de saúde e vida. E essa honra é sua. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente sabe quando uma esposa é bem cuidada. A gente sabe. Dentro do possível, ela tá sempre cheirosa, bem vestida, feliz. Ela fala bem do marido dela. A honra é sua, marido. Glória a Deus. Não é? A honra é sua. Quando a igreja está linda, santificada, pura, a honra é de quem? De Jesus, a igreja, não é? E vocês, as esposas, nós, as esposas, quando somos bem cuidadas, a honra é dele. Você entende quem começou a fazer isso primeiro? Foi Jesus? Ele está nos dando um modelo. Ele está nos dando um retrato a ser seguido. Provérbios 18, 22 diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe o favor do Senhor. Olha que coisa linda. Quando meu filho estava para casar, né? E lá em casa, naquelas correrias, nas conversas em casa, eu falava para ele: olha, se prepara. Você está recebendo um favor de Deus, você está ganhando uma esposa. Você era um cara sozinho, solteiro. E agora você está ganhando um presente de Deus. Por quê? Porque uma boa esposa, uma mulher sábia, uma mulher edificadora, uma mulher que coopera, que te levanta para cima, te aponta para o destino profético, ela é uma bênção na sua vida. Muitas vezes, nós como casais esquecemos dessas coisas. Mas a gente não pode esquecer disso. E nós, mulheres, precisamos encontrar o nosso lugar. É um lugar que Jesus preparou para nós. Porque nós também fazemos parte desse propósito. Nós também jogamos a bexiga, não é? Você que encontrou uma esposa, encontrou um favor de Deus. Se alegre. A mulher de valor é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso apodrece os ossos dele. Provérbios 12, 4. O texto acima fala de 2 tipos de mulheres, mas vamos nos ater à mulher de valor, que é uma coroa para o marido. Coroa significa honra, autoridade e respeito. Ter uma boa esposa engrandece a dignidade do homem perante a sociedade. Glória a Deus. Não é? Você é reconhecido como um homem honrado por causa da sua esposa. Provérbios 31, do 10 ao 12, diz assim: uma mulher de valor, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa do que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Olha só, que profundo isso. A conduta sábia da mulher virtuosa traz honra, traz respeito e reconhecimento público para o marido. Você já foi traído por amigos? Amigas, amigos? É tão difícil, não é? Eu acho que é uma das dores mais difíceis que a gente enfrenta. Uma das, né? Eu sei que tem outras. Você imagina que o provérbio está dizendo... Estou descobrindo aqui, tá, irmãos, o microfone. O provérbio está dizendo que ela só lhe faz bem. É isso que nós precisamos fazer pelos nossos esposos. Ser uma pessoa confiável para eles. E só lhe fazer bem. Não falar mal deles para os filhos, para os de fora, para ninguém. Quer falar mal do seu marido? Fala para Jesus. É verdade, não se escandaliza. Jesus não se escandaliza. Um dia eu estava orando e ele falou para mim: não fala mal do meu filho para mim. Eu falei: ai, Senhor. Porque até para orar nós precisamos saber o que a gente ora. Meu Deus. Muitas vezes nós entramos diante de Deus denegrindo o outro. Deus ouve esse tipo de oração? Deus recebe? Você não vai ter resposta disso. Se o seu coração insistir nisso, vai ter uma semente maligna sendo trabalhada dentro de você. Então, que só saia de nós coisas boas para os nossos esposos. Porque o texto diz que ele confia nela. Imagina
O seu marido confia em você e você tá nas costas dele. E eu não estou falando de traição. Eu estou falando de maledicência, de crítica, de desonra, de envergonhar nas costas. Não faça isso. Glória a Deus. Jesus é testemunha, ele está conosco em todos os lugares. Ele está vendo tudo. Não tem nada, não tem nenhum lugar na sua vida que Jesus não esteja. Então não faça isso. A conduta sábia da mulher virtuosa traz honra, respeito e reconhecimento público para o marido. Paulo continua elevando a importância dessa aliança, mostrando que o casamento reflete algo muito maior, a relação entre Cristo e a sua igreja. Agora eu quero que os maridos fiquem em pé, atrás das esposas, enquanto elas estão sentadas, e elas vão ler Efésios 5, do 22 ao 24. Efésios 5, do 22 ao 24 é o que as mulheres vão ler, tá bom? Você, marido, vai massagear as costas dela, delicadamente, tá bom? Isso. E agora nós, mulheres, vamos ler, tá bom? Vou contar até 3. Vamos lá? Todas acharam? 1, 2, 3. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém? Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar, maridos. Eu imagino que deve estar sendo muito bom. Vocês podem continuar em casa. Obrigado, papai. Olha só. Quando Paulo fala sobre sujeição da esposa, ele não está estabelecendo inferioridade. Nunca teve a ver com inferioridade. Nunca. Sempre foi lado a lado. Meu Deus. Sempre foi compartilhamento de missão. Sempre foi andar junto. A distorção é da cultura, é do homem, sabe? Da humanidade. Mas sempre teve a ver com ordem. O marido está debaixo da autoridade de Cristo. Por isso, quando surgem conflitos, a esposa sábia aprende a levar as suas questões primeiro ao Senhor Jesus, depois ao marido. Nós não lemos que Cristo é o cabeça do marido? Como é o cabeça da igreja? Então, você está com alguma dificuldade aí com o seu marido? Fale primeiro com Jesus. Outro dia eu estava lá em casa e pensei, meu Deus, mas é tão difícil acessar essa situação com o meu marido, com o Luiz. Mas Jesus, o Senhor é a cabeça dele. Por que eu estou tendo dificuldade? Senhor, é o Senhor que governa, é o Senhor que manda. Glória a Deus. Jesus, trabalha nessa situação. Faz isso. Porque, irmãs, às vezes a gente pensa que a gente está certa, né? Mas assim, nós podemos errar. Por isso que é melhor serem 2 do que 1. O outro pode estar enxergando de uma maneira que você ainda não enxergou. Eu acho muito legal, porque eu penso, às vezes eu estou certa para fazer uma determinada coisa. Aí eu falo com o Luiz, ele vem com uma direção totalmente diferente, que eu nem imaginava. E eu falo, meu Deus, é verdade, não tinha visto dessa maneira. Isso é cuidado de Deus conosco, proteção de Deus para nós. E isso também acontece com eles, não é? Com os maridos. Verdade. De repente vem falar uma coisa para você, você mostra um lado que ele ainda não enxergou. Isso é proteção para você, marido. É cuidado de Deus. Mas, se você, mulher, está tendo aí alguma dificuldade com seu esposo, porque acontece, ninguém aqui é perfeito, não tem nenhum casamento perfeito aqui, nem lugar nenhum, fale com Jesus. Jesus é o cabeça dele. É Jesus que governa.
Glória a Deus. Se isso veio do coração de Jesus para vocês, Deus vai tratar com ele. Deus vai falar com ele. Resolva os seus problemas primeiro com Cristo e depois com seu esposo. Leve tudo em oração antes de levar em discussão. Né? Muitas vezes você vai falar um assunto, o marido já está cansado daquela história e aí vira uma discussão. Eu já falei que não quero. Não, mas se a gente fizer assim, leva para Jesus primeiro, antes de virar a discussão. A sujeição bíblica não é tirania, não é opressão, não é controle, não é abuso. Maridos, Deus te deu um ser, uma mulher inteligente para andar com você, sábia. Meu, pensa nas mulheres dos nossos dias. A mulher virtuosa já era terrível, né? Poderosa ela, que essa mulher que eu falo, tenho até raiva dela, que ela é tão boa, ela é tão perfeita, que eu falo, meu Deus, em tudo. Mas, gente, as mulheres são muito inteligentes, esforçadas, guerreiras. É essa pessoa que Deus te deu. Glória a Deus, Jesus. Ela tem capacitação para te ajudar. O que ela não tem, você tem. O que você não tem, ela tem. Olha aí. Vocês dois juntos são mais fortes do que separados. Aleluia. Então, valoriza. Valoriza a sua esposa. Então, sujeição não é tirania, não é opressão, não é você mandar nela. Irmãos, casamento é uma das coisas mais difíceis dessa terra. Eu não sei se para você é fácil, eu não cheguei nesse nível ainda, entendeu? É fácil, Luiz, para você? É desafiador. Você imagina, você está decidido vender teu carro, comprar um carro zero. Você está ali focado, já sabe qual é o carro, já sabe quantas vezes vai pagar, está decidido. Aí você chega em casa e fala para a mulher assim... Você esqueceu, né? Mas você fala assim no supetão. Senão você teria pensado mais para falar. Mas você chega, vou vender nosso carro, vou comprar outro. Quê? Não, não vai não. Não vai não. Nós temos dívida, nós temos isso, nós temos aquilo. Como assim, amor? Já tá tudo feito aqui. Quem nunca passou por isso aqui? Quem nunca passou, levanta a mão, não é? Então, você tem um ser inteligente com você. Se não tiver concordância, não faz não, que vai ficar ruim. Vai dar ruim, como diz o pessoal aí fora, não é? Não faz, porque tem que ter concordância. Os dois têm que entrar em concordância. Quando nós estamos em concordância, Deus abençoa, Deus honra. Deus vai à nossa frente. Também sujeição não é uma obediência cega. Quando algo contraria claramente os princípios da palavra de Deus, a esposa tem liberdade para permanecer fiel às Escrituras. Glória a Deus, Jesus. A sujeição não passa por cima das Escrituras, gente. Ah, eu gosto muito daquele casal, Ananias e Safira. Vocês gostam deles? Porque o testemunho tão ruim deles ensina muita coisa. Nossa, eu tenho um apego com aquela história. Gente, a pastora Andressa falou, né, das lives, né? Eu também faço umas lives aí, tô agora fazendo de novo, de terça-feira à noite. E a gente falou de alguns casais da Bíblia. E essas lives estão lá no meu perfil no Instagram, tá no YouTube também. Mas eu sempre fico impressionada com esse casal. Porque como que eles entraram em aliança numa coisa ruim? Uma coisa errada. E os dois morreram. O final da história foi terrível. E se eles tivessem entrado em concordância numa coisa boa? Como eles seriam prósperos? Quanto eles seriam abençoados? Se eles tivessem entrado numa concordância, numa coisa boa, correta. Então nós aprendemos, irmãs e irmãos. Deus não fala de uma sujeição, de uma submissão cega. Se o que está sendo proposto está fora das Escrituras, é contrário à palavra, querida, você não precisa se sujeitar. Porque os princípios de Cristo estão acima disso. Glória a Deus. Amém? Sabe por que eu estou repetindo isso, irmãos? Porque no nosso meio, no meio cristão, porque esse assunto é falado no meio cristão. Lá fora, o povo não quer saber de sujeição, não.
Não é verdade? Cada um faz do jeito que quiser. Mas muitas vezes a igreja, ela se perdeu acerca desse assunto. E por muitos anos as mulheres sofreram muito. E toda a casa sofreu. Toda a família sofreu. Colheu desse mau fruto, dessa falta de entendimento. E as escrituras dizem o quê? Que o povo perece por falta de conhecimento. Então, Deus não está falando de sujeição contrário à palavra. A sujeição bíblica é uma postura de respeito, sabedoria e cooperação dentro da missão que Deus deu ao casal. O marido e a esposa não são adversários, são aliados servindo ao mesmo propósito. Teve uma fase do nosso casamento que Deus trouxe isso muito claro para mim. Vocês não são inimigos, vocês estão do mesmo lado, vocês são do mesmo time. Vocês estão lutando junto para o mesmo propósito. Vocês são uma equipe. E muitas vezes, dentro do casamento, é estabelecido um território de guerra. Há uma competição para saber quem manda mais. Meu Deus. Quem acerta mais o outro, quem humilha mais o outro. Quem que está reinando nesse casamento? Quem está no governo desse casamento? É Jesus? Não é Jesus. Porque Jesus não é assim. Jesus faz isso com a sua igreja? Jesus é super cuidadoso. Jesus até permite que a igreja erre. E ela se arrepende, pede perdão e Jesus recebe ela de volta. Glória a Deus. Não é? Agora a gente é tão endurecido que a gente quer como se a nossa vida fosse um quadradinho. Tem que ser desse jeito, não muda, cara. Não é assim, irmãos. Nós estamos falando de relacionamento. Relacionamento tem a ver com ajustes, tem a ver com mudanças, tem a ver com transformação, tem a ver com sujeição, tem a ver com ficar quieto, tem a ver com dar lugar para o outro, deixar o outro crescer, o outro prosperar, o outro alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele, para a vida dela. Glória a Deus, aleluia. Olha, vocês não sabem, eu sou pastora, eu fui ungida em 2009 como pastora na nossa igreja. Eu sou pastora auxiliar lá. Nós estamos lá há 26 anos, na mesma igreja. Na Igreja Evangélica Ramá, ali na Vila Rica. E quando o meu pastor quis nos ungir, ele chamou a mim e meu esposo e falou que Deus estava tratando com ele que nós deveríamos ser ungidos como pastores. E o meu esposo, estou falando isso aqui, né, Luiz, na presença dele, porque é o que aconteceu mesmo. E ele conversou com o nosso pastor e falou, olha, eu não me vejo como um pastor. Eu não sinto que eu tenho um chamado pastoral. Então, eu não quero que o senhor me unja. Só que quando nós começamos a namorar, com 3 meses de namoro, eu falei para ele, eu falei, olha, eu tenho um chamado pastoral. Eu vou ser uma pastora. Você está disposto a casar com uma pastora? Ele falou, eu tô. Mas você não vai sair em missão, em viagem e deixar a gente. Eu falei, não, isso não. Eu sei o meu lugar. E eu fui ungida pastora. O Luiz sempre me apoiou, sempre me honrou. Meus filhos, quando eu prego, eles em casa, né, Luiz? Tinha o nosso tempo. Mãe, achei aquilo demais. Você falou, mãe, aquilo lá não entendi. Mãe, nossa, a palavra foi muito boa. Olha que coisa, irmãos. Será que eu devia obrigar o Luiz a ser pastor? Será que o meu pastor deveria ter obrigado ele? Não, então eu não vou ungir ela porque ele não quer. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele é tão gracioso, irmãos. Ele é tão lindo. Se o Luiz me podasse, não me deixasse estar aqui pregando, eu não prego, mas você também não. Se o Luiz não me deixasse sair para pregar, para falar do meu livro, o que ele estaria fazendo? Ele estaria matando o meu ministério. Mas eu também preciso entender o meu lugar. Eu preciso entender quem eu sou em Deus. Eu sou uma filha amada, mas também sou uma esposa, também sou uma mãe. Eu preciso entender esses papéis e saber colocar tudo isso à mesa, entender as suas prioridades, o cuidado de Deus. Porque, gente, depois de Jesus, a pessoa mais importante da sua vida é o seu marido. Depois os seus filhos.
Se eu e você não entendemos isso, como é que nós vamos desempenhar tudo que Deus tem para a nossa vida? Então veja que como às vezes as coisas saem fora da caixinha. Não é como a gente imaginava. Mas em tudo isso, Deus pode ser glorificado. Em tudo isso, Jesus pode reinar. Se nós soubermos como lidar com essas questões, com essas diferenças. E é isso que o Senhor está falando para nós. Ele está nos chamando, irmãos, para sair de um lugar de acomodação. Tudo tem que ser quadradinho, assim, assim. Se não for assim, não é de Deus, irmãos. Toma cuidado. Porque Jesus pode te surpreender com o que ele tem a fazer. E você precisa estar pronto. Eles não esperavam. Os judeus não esperavam um Messias pobre. Um Messias que se sentava à mesa com os pecadores. Eles não esperavam. Um Messias que dormia, que comia. Eles não esperavam um Messias que era filho de um marceneiro. Eles não esperavam um Messias que nasceu como um neném, que teve dor de barriga, que chorou, que precisou ter dor na gengiva porque o dentinho estava nascendo. Que precisou que alguém ensinasse ele a andar. E quanto eles foram quebrados por causa da dureza deles. O Senhor está nos chamando, casais, para um lugar de transformação, onde Ele vai ser glorificado, onde Ele vai ser honrado, e as nossas vidas vão ser transformadas para alcançar aquilo que Ele tem para nós. Isso é muito profundo. O mesmo Paulo declara em Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Olha só, a sujeição deixou de ser só para as mulheres e agora é um ao outro, um para o outro. Um relacionamento conjugal saudável é composto de sujeição de ambas as partes, não somente da mulher, mas do homem também. Isso envolve o quê? Humildade, sabedoria, sensatez, respeito mútuo e temor a Deus. Significa reconhecer que Deus pode usar tanto o marido quanto a esposa para direcionar, para corrigir e fortalecer a família. Fruto do Espírito é algo tão precioso e tão fundamental dentro do casamento. Humildade, respeito, honra. Tudo isso parece tão simples, tão pequeno, mas é tão poderoso dentro do relacionamento conjugal. É capaz de transformar a nossa vida, irmãos. E nós casamos cheio de ideias, cheio de pensamentos, achando que vai ser tudo perfeito, que com a gente vai dar tudo certo, que a gente vai fazer diferente dos nossos pais, que a gente não vai errar onde eles erraram, que a gente vai acertar tudo. Só que a gente acaba dando uma trombada nas realidades e a gente fica muito mal. E muitos casamentos têm sido frustrados por quê? Porque não há humildade. Porque não se busca sabedoria, sensatez. Puxa, se o que ele está falando é correto, é sensato, então vou me dobrar, vamos fazer do jeito que você está falando. E tudo bem. Nossa, me perdoa. Me perdoa. Eu pensei em fazer de tal jeito. Me perdoa, é assim que você quer fazer? Então tá bom, vamos fazer do seu jeito. Querido, se você não honrar sua mulher, se sua mulher não honrar você, quem vai te honrar? Quem vai te honrar? Com quem você está dividindo a vida? Final da vida, com quem vai estar? Com quem você vai estar? Quem vai ficar com você até o final? Se você cair numa cama, quem vai cuidar de você? Você acha que é seu amigo? Você acha que é sua mãe? Seu pai? Suas irmãs? Vai chegar uma hora que cada um vai cuidar da sua vida. E vai ficar vocês dois. E é um pelo outro. Até para quem tem filho, né? Minha filha casa agora em agosto. Nós já estamos sentindo isso. Só nós dois. E o que nós construímos nesse tempo? Um afastamento
por causa da rotina, por causa das correrias, por causa dos filhos. O que a gente fez conosco? Cadê o nós? Entenderam? O relacionamento conjugal saudável é composto de sujeição de ambas as partes. Fomos chamados a colocar as necessidades do outro acima dos nossos próprios interesses. Amém? Falando um pouquinho do tema, que os irmãos já falaram muito bem aqui. Eu só vou dar uma pincelada no assunto, que vocês foram muito profundo, né? De 1 Coríntios 7,14, que o marido crente santifica a esposa descrente e a esposa descrente santifica o marido. A esposa crente santifica o marido descrente. Eu vivi isso, que a minha mãe já era cristã e o meu pai, ele demorou muito para se converter, sabe? Ele se converteu ainda depois de mim, muitos anos depois de mim. Mas essa é uma verdade poderosa, gente. Paulo ensina que quando uma pessoa se converte a Cristo, ela não precisa abandonar o seu casamento, caso o cônjuge descrente queira permanecer na relação. A presença do cristão dentro de um lar se torna um instrumento de santificação, influência e testemunho. Eu vivi isso, que a minha mãe, quando ela se converteu de verdade, porque demorou também para ela se converter, ela foi tão transformada que ela despertou em nós esse desejo de ser crente, de ser como ela, de ter o que ela tinha. Seu comportamento, suas palavras, sua fé e seu compromisso com Cristo trazem a cultura do reino para dentro da casa. Gente, não existiu e nem vai existir uma geração que precise mais de referência do que essa geração. Porque eles não sabem o que é ser casado, eles não sabem nem o que é ser pai e mãe. Tem vários cursinhos aí para ser pai e mãe, gente. Foi necessário criar essas coisas, porque eles não sabem. Então, você imagina a referência de um cristão dentro de casa. Que poderoso é isso, eu fiquei pensando. Porque Paulo fala assim, se não fosse assim, vossos filhos seriam impuros, mas eles são puros, eles são santos. Olha o poder da influência do evangelho, irmãos, dentro de uma casa, dentro de uma família. Imagina quando são os dois. Que tremendo! Essa influência alcança o cônjuge e os filhos, criando oportunidades para que toda a família conheça Cristo e seja salvo. Paulo orienta, permaneça na condição em que Deus o chamou. Amém? Lá em Romanos 11, verso 16, ele diz assim: se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Eu achei tão tremendo isso, irmãos, porque eu vi isso dentro da minha casa. E Deus foi santificando aquela pequena massa, aquela primícia que era minha mãe, que foi alcançada. Foi santificando, santificando, santificando e trouxe toda a casa, inclusive o meu pai. Alcançou o meu pai. Então veja que poder que tem o evangelho nas nossas vidas. Isso não significa uma salvação automática, mas significa que a casa inteira será alcançada pela influência, pela oração, pela palavra, pelo testemunho, pelo modo de agir, pelo modo de falar, através daquilo que você derrama dentro da sua casa, daquilo que você derrama sobre a vida dos seus filhos. Essa é uma das expressões de graça de Deus sobre o lar cristão. E para concluir, quero deixar algumas coisas para você. O padrão de Deus para o casamento é o quê? Quem? O padrão de Deus para o casamento é? Jesus. É Cristo. Ele é o padrão. Quando você se sentir perdido, não entender direito como você deve agir, vai para as Escrituras. Que o padrão é Cristo. Amém? Tanto para homens quanto para as mulheres. O marido é chamado a amar como Cristo ama. Eu acho que Jesus detonou aí, meu. Ele botou o nível lá no alto. A gente, mulher, acha que a submissão é um negócio difícil, mas amar como Cristo amou, que deu a sua própria vida pela igreja, é poderoso isso.
E eu louvo a Deus, irmãos, porque alguns maridos têm entendido isso e têm se sacrificado pela sua família, pela sua esposa, pela sua casa. Outro dia eu sempre dou uma acordadinha quando meu marido está saindo para o trabalho, e era umas 5h10, 5h15 da manhã, e eu comecei ali, deitar na mesa, eu comecei a louvar a Deus e agradecer a Deus, porque são mais de 35 anos fazendo a mesma coisa. Acordando às 5 e pouco, às 4 e pouco da manhã, se arrumando e saindo para trabalhar, para trazer o pão para dentro de casa, me mantendo nossos filhos. Isso é entregar a sua vida. Ele não poderia estar fazendo outras coisas? Ele poderia estar fazendo outras coisas, mas ele entendeu o propósito. Glória a Deus. Ele entendeu que esse é o lugar dele. Amém? A esposa é chamada a responder com respeito e cooperação, como a igreja responde a Cristo. A gente pode tornar as coisas mais leves para eles, mais simples e mais fáceis. Já é tão difícil a vida. Se chegar dentro de casa, começar a ser tão difícil como é lá fora, nossa, vai ficar complicado, né? E ambos são chamados a viver em sujeição mútua, temor a Deus e serviço um ao outro. Quando Cristo é o centro do casamento, o lar se torna um ambiente de santificação, crescimento, honra e legado para as próximas gerações. Amém? Que você trabalhe para construir um legado dentro da sua casa. Terça-feira agora eu fiz uma live lá no Instagram com a Jennifer, uma querida do Senhor, que Deus me apresentou, e nós falamos casamento, legado e propósito. E eu pude entender um pouquinho dessa questão de legado, irmãos. Que legado você tem deixado para sua família, para os seus filhos? Você vai notar quando eles estiverem adolescentes e jovens, eles vão falar para você: eu quero que o meu casamento seja como o seu, mãe. Eu quero que o meu casamento seja como o seu, pai. Eu quero ser como você, meu pai. Glória a Deus, Jesus. Que legado você tem deixado para as futuras gerações? Isso é muito forte, irmãos. Mas eu quero orar por vocês. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, né, pelo convite. Né? Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Antes de orar, quero falar um pouquinho do meu livro. Vou ser bem breve, tá bom? Esse aqui é o meu livro, Entre o Altar e a Promessa. Foi um presente de Jesus para mim, me trazendo de volta para algo que ele queria fazer na minha vida, que eu já não imaginava que era mais isso. Nós trabalhamos com casais muitos anos e já estávamos cansados de trabalhar com casais, e realmente eu fui fazer outras coisas, fui estudar, fui fazer outras coisas. Mas aí quando meu filho começou a namorar, com 18 anos, ele começou a namorar e o Senhor falou para mim: você vai escrever um livro. Lá, limpando a minha casa, assim. Ele falou: você vai escrever um livro. Esse livro vai ser baseado no livro de Josué, e ele vai falar das conquistas de territórios dentro do casamento. Você vai fazer uma comparação dos territórios conquistados por Israel com o casamento. E realmente eu escrevi por um tempo, depois a inspiração sumiu, eu achei que era para dar de presente para o meu filho, que ia casar. Mas meses antes dele casar, o Espírito Santo falou: você vai continuar escrevendo. Eu falei: mas agora? Senhor, falta 3 meses para o casamento. Ele: agora. E realmente eu escrevi, não ficou pronto para o casamento dele, mas eu falei: vou escrever mais então. Aconteceram muitas coisas, tem até um podcast que eu fiz com a pastora Vivi, não sei se vocês conhecem. E tá lá o testemunho do livro, e Deus levantou pessoas de onde eu nem imaginava para me ajudar com esse projeto. E ano passado foi o lançamento lá na minha igreja, no mês de setembro. E através disso o Senhor tem feito esse bebê crescer, me dando muita graça para lidar com isso, que realmente é desafiador. Então, eu trouxe um pouco de livros. Se você tiver interesse, quiser comprar, o valor é R$35. Pode pagar no cartão, no Pix, tá bom? E eu trouxe também esse aqui, ó, A Intercessão. A intercessão é o ministério do meu coração. Tudo que Deus tem feito na minha vida, pela misericórdia dele, é através da intercessão.
Eu tenho muitos intercessores, pessoas que oram por mim para que esse destino profético fosse alcançado. Eu louvo a Deus por essas pessoas que amam orar. E aí o Senhor, uma amiga querida, que foi a que me ajudou com esse livro Entre o Altar e a Promessa, me chamou para escrever um capítulo desse livro. É um livro muito legal, ele é quase um manual de intercessão. É com uma linguagem simples, sabe? E eu trouxe um pouco desse livro aí, tenho certeza que você vai gostar. O valor dele é R$ 45,00 e é do mesmo jeito. Pode pagar no Pix, no cartão. Mas eu quero orar por você agora, tá bom? Gostaria que você fechasse os teus olhos e eu quero falar com o Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti por esse banquete, essa mesa farta que o Senhor preparou para nós nessa noite. Meu Deus, teve de tudo aqui. O Senhor falou tantas coisas, Senhor. Obrigada, muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada casal que está aqui, Senhor. Eu entendo que eles reconheceram a sua voz, o seu chamado nessa noite, abrindo mão de algo que talvez seja tão importante para eles nesta noite, para estar aqui, para receber algo do teu coração para a vida deles. E eu creio que eles vão sair deste lugar cheios, transbordantes, renovados, fortalecidos, Senhor. Pai, que cada palavra que foi derramada nesta noite, neste lugar, desde o início até o encerramento, seja selada no coração dos teus filhos, que o Senhor se revele. Pai, nas áreas que está sendo difícil, nos territórios que eles ainda não conquistaram, nos territórios que eles ainda não governam, não dominam, que o teu Espírito possa se revelar ao coração deles, dando sabedoria, dando estratégia, direcionando, orientando os meus irmãos, Pai, de forma que eles conquistem tudo aquilo que o Senhor prometeu para eles. Cobre com teu sangue, Senhor, esses casamentos. Guarda a vida deles, guarda as suas famílias, guarda os seus sentimentos, as suas emoções, guarda essas alianças, Senhor. Protege o casamento deles, Pai, de todo ataque, de todo mal. Em nome de Jesus, que todo mal entendido seja resolvido agora, em nome de Jesus. Que toda confusão seja repreendida em nome de Jesus. Que esses casais sejam renovados, fortalecidos para a glória do teu nome. Que o casamento deles seja um retrato do seu casamento com a noiva, Senhor, com a igreja. Que as pessoas lá fora possam contemplar a tua glória sobre o relacionamento deles, Pai. Em nome de Jesus, multiplica sobre eles essa unção, Senhor. E que muitos possam te ver através desse casamento, através do relacionamento deles, através do modo que eles lidam com as questões deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo os meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe, glorifica Jesus.